Bom dia, Deus abençoe a todos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, segundo o poder que há no sangue de Jesus Cristo e não unção do Espírito Santo de Deus pela palavra de Deus, preenche o coração de todos vocês. Eu sou Eduardo Guimarães e nesta manhã eu quero falar sobre Jesus, mas de uma forma mais assim, contextual, ou seja, eu quero tratar do assunto que atribui a escritura autoral do livro do Evangelho de João a João Apóstolo. Não é isso? Por quê? Porque eu vejo muitos pastores e pessoas renomadas que pregam a palavra de Deus dizendo que quem escreveu o livro do apóstolo do Evangelho de João foi o apóstolo João. E eu leio a Bíblia e eu tenho esse interesse de estar contestando na minha rede social. Por quê? Porque eu sempre, quando eu falo sobre Jesus e sobre o livro de João, o Evangelho, eu só simplesmente falo João Evangelho ou então atribuo ao discípulo Lázaro. Por que eu faço isso? Porque quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente entende que o apóstolo a quem Jesus mais amava era Lázaro, ok? A quem ele ressuscitou. Lendo o livro de João, do Evangelho de João, a gente entende isso. Porém, os historiadores e a maioria das pessoas que pregam a Jesus Cristo como Salvador, explicam a Bíblia relativa a essas coisas, eles atribuem a escrita desse livro, do Evangelho de João, ao apóstolo João. E eu já entendo, biblicamente falando, que não foi o apóstolo João. Por isso eu estou contestando, né, essa mensagem, mas é uma mensagem de contestação. Por quê? Porque eu vou pregar a palavra de Deus, eu quero ter a plenitude do Espírito Santo, de estar anunciando a palavra, de entender que tudo quanto Deus deu a Cristo, Deus nos fez a conhecer, cumprindo o capítulo 15 do próprio Evangelho de João, do versículo 15 ao versículo 16, Jesus chega a dizer isso: tudo que meu pai me deu a conhecer, vos fiz a conhecer. Então esse ato de contestação litúrgica, né, das atribuições autorais do livro do João Evangelista, sob a autoria do João Apóstolo, é o meu foco nessa mensagem dessa manhã. Que dentro do meu contexto pessoal, eu entendo que há um principal contexto, né, em que o autor escreve o livro abordando fatos, né, que está ligado de forma dissertativa, né, e ao mesmo tempo narrando de forma narrativa, que é no contexto de João capítulo 21, né, do versículo 20 ao 25, que diz assim: disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? E este é o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há ainda muitas coisas que Jesus Cristo fez, e se cada uma das coisas que ele fez fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que o escrevessem. Amém. Então, quer dizer, ele fala, eu cuido. Então, quer dizer, esse mesmo que escreveu esse livro, ele, assim, quando ele fala cuido, quer dizer, mostra que ele, ao mesmo tempo que estava dissertando, ele estava narrando e participando. Não diretamente, mas no finalzinho desse versículo entende que ele falou cuido. Então, quer dizer, e no período do processo do discipulado de Jesus Cristo, havia somente duas pessoas que poderiam ser consideradas apóstolos. Primeiro, João Batista, que é o que precedeu a Cristo, e o próprio Cristo. Os demais discípulos era tudo discípulos. Os demais apóstolos nessa época era tudo discípulo ainda. O próprio Pedro, ele não era nem convertido de forma legitimada a ponto de ele confirmar os irmãos dele, né? E a ponto de dizer assim: ah, não, foi apóstolo João. João teve um processo de conversão, porque João Batista, João apóstolo, né? Ele é irmão de Tiago. Ele é um daqueles que queriam se assentar ao lado esquerdo e ao lado direito de Jesus no período em que Jesus estava vivo, onde eram discípulos ainda. Então não tinha condição desse apóstolo, propriamente dito, escrever o livro de João Evangelho, porque quem figurou esse cenário foi João e os discípulos de Jesus, parte deles do cenário ali que habitava juntamente com João, que era um deles, um grupo deles, Lázaro era um desses grupos, entende na Bíblia, não é? Irmão de Marta, irmão de Maria. E eu quero contestar justamente essa situação. Por quê? Porque todos os renomados que pregam a palavra de Deus, eles atribuem a escrita do livro do Evangelho de João a João Apóstolo. E a Bíblia mostra claramente, no capítulo próprio, no próprio livro de João Evangelho, que não teve como João Apóstolo dizer isso, escrever esse livro, né? Não é isso? Porque até o próprio Pedro, a quem Jesus, ele confessa Jesus Cristo, ele não teve essa condição, porque todos foram afugentados. No capítulo, outro fator, né, que impede que essa escrita seja atribuída a João,
É porque nesse processo os discípulos estavam crescendo e tem o fator conversão, né? Mateus 20, do versículo 20 a 25, a Bíblia é muito firme em dizer que afirmar, né, vamos dizer assim, que nesse processo de desenvolvimento litúrgico da Bíblia, em relação à atribuição dos feitos da Escritura, que consiste em confirmar, né, que esse apóstolo foi quem escreveu o livro de João, no caso o apóstolo João, relativo ao livro de João Batista, que é o livro do Evangelho de João, eles ainda não tinham o fator conversão ainda, né, firmado em si. E o próprio Pedro, a quem confessou Jesus, que vai ser lido posteriormente, Jesus chega a dizer que o diabo pediu para andar convosco, eu roguei o Pai. Na hora que você converter, confirma seus irmãos. Então quer dizer, e João e Tiago, eles são irmãos. E nesse processo, eles são aqueles que os benfeitores exerciam autoridade sobre eles. E a Bíblia está chatinha em dizer, está aqui no capítulo 20 de Mateus, do versículo 20 ao versículo 25, que diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu e disse: Que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E se batizo com o batismo com que sou batizado, e serem batizados com o batismo com o qual sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse-lhe Jesus: Na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Sabeis que, pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então, quer dizer, nesse processo dos acontecimentos cenóticos que retratam o Evangelho de João, Tiago e João, que o João é o que vem a ser apóstolo posteriormente, né, após a conversão. Um dos que estava ali, inclusive eu gosto muito de abordar essa parte. A Bíblia fala que é um dos que estão não onde provar a morte, é um dos, né? Não falou, quer dizer, alguns, né? Ele não fala um dos, vamos dizer assim, como se estivesse restringindo a João. Ele fala alguns dos que aqui estão, ele não falou dos que estão lá, ou os que hão de estar aqui. Embora para Jesus Cristo sempre o passado e o presente, o futuro é uma coisa só, mas Deus não complica a relação do reino dele com o particular dos servos dele, nem dos homens, não. Por quê? Porque a salvação é individual. O reino é particular e pessoal. Ele não pode ser visto com aparências exteriores, cumprindo o capítulo 17, 20 a 24 de Lucas, que fala que o reino está dentro de vós, não pode ser com aparência exterior, não pode ser ele aqui nem ele ali. Cada um forceja por ele. Desejar é ver um dos filhos do homem, não vereis. Então, quer dizer, Deus não vai ferir essa legitimidade, essa individualidade, você ser morada exclusiva de Deus. E muitas vezes, quando atribui-se esse capítulo de João, esse livro de João Evangelho a João Apóstolo, fere essa possibilidade. Por quê? Porque ele não tinha, biblicamente falando, ele não tinha essa bagagem de conversão. E os discípulos nenhum tinham essa bagagem para poder escrever o livro de Evangelho de João. E o único apóstolo que estava ali, porque Jesus está taxativo quando ele fala alguns dos que estão não hão de provar a morte. Então não foi somente João apóstolo, mas o discípulo Lázaro, a quem Jesus ressuscitou também, não provou a morte, pode dizer assim. E se provou, ele foi ressuscitado. E a gente não entende que é um processo em que Jesus Cristo, mesmo antes de morrer, Jesus Cristo falou assim, conveio visitar meu irmão, a Lázaro, não é isso? Que está doente. Então, quer dizer, quando ele chega a morrer, ele fala com o discípulo: vamos lá ver, né? Eu gozo e folgo por não estar lá com vocês, para que vocês pudessem ver. Então a gente entende que é uma forma do próprio Criador, que é Deus, que estava em Cristo, controlar todas as coisas, mas ressalvando justamente a legitimidade em que o homem é livre, autônomo, e as coisas acontecem com ele de forma independente do que acontece com o outro. Porém, Jesus Cristo, ele é a autoridade divina. Quer dizer, quem estava com Cristo estava sob a cobertura divina, não é? Mas Deus não estava ferindo a legitimidade da fé de cada um, não. Justamente ele está mostrando o amor dele para com os servos dele por meio de Jesus Cristo. E as pessoas geralmente elas atribuem e acabam ferindo essa questão do juízo individual e particular, né? Das pessoas, como se você pudesse incorporar ou se encarnar em outras pessoas para poder justificar algo. E o Espírito Santo de Deus é um que sonda todas as coisas conforme a unidade do Pai no céu e na terra.
Então, o meu foco nessa ministração é justamente provar e mostrar que contestávamos esse propriamente dito, que não foi o capítulo, a Bíblia não abre imagem para se dizer a Bíblia. Não estou falando históricos, né, que retrata a Bíblia de forma paralela por outros interesses ligados à cultura, ainda que seja israelita ou judaica, ou de outros fatores que ligam religião ou competição religiosa. Que eu não estou aqui falando mal de um pastor nem de outro e nem querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não sou. Estou falando da verdade bíblica que está sendo contestada e eu prego a palavra e geralmente atribuo o livro de João. Quando eu não falo João, eu falo discípulo Lázaro. Por quê? Porque eu leio a Bíblia, eu entendo que foi o discípulo Lázaro. Eu não consigo entender que foi o apóstolo. Porque o cenário em si, o processo de conversão e o tempo que aconteceu os fatos, ele é bem mais remoto do que os fatos que acontecem na vida do apóstolo João, que veio ser depois da perseguição da igreja. O próprio apóstolo Paulo, que era um dos melhores, ele também veio ser morto. Então, quer dizer, dentre todos os discípulos, até o apóstolo Paulo veio ser morto. Só o João que não morreu. Mas a Bíblia não fala um dos que aqui estão, é falar alguns dos que aqui estão. Então, quer dizer, do que aqui estão, dos que estão lá, dos que aqui estão. Então, quer dizer, ele não refletiu, ele não restringiu a João. Isso não dá bagagem para dizer que foi João o apóstolo que escreveu o livro de João Evangelho de forma objetiva, porque ele não falou um dos, falou alguns dos que aqui estão. Então, ele foi pluralista, não foi singularista. Então, a gente começa a entender que não tem como uma pessoa, um historiador algum, atribuir de forma objetiva. E tem esse processo do cenário local conturbado em que Cristo também vivia o ministério dentro daquele momento, justamente com os demais discípulos e os demais apóstolos. E os únicos dois que tinham qualidade apostólica já predestinada pela palavra era o próprio João Batista e Jesus Cristo, que poderia fazer discípulo nesse sentido, naquele momento do processo cenótico da crucificação. Ok? E no capítulo 10, do versículo 35 ao 41 de Marcos, tem mais um respaldo que chega a ser mais enfático, de modo a confirmar essa situação a respeito de Tiago e João. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizeste o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles disseram: Concede-nos na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos, Jesus. Porém, Jesus disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebo, que eu hei de beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim a concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Não é isso? E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, quer dizer, João, o apóstolo, é o mesmo irmão de Tiago. Nesse processo, ele não era convertido ainda. Era o mesmo na qual Jesus chega a dizer que os benfeitores, os principais do povo, dominavam sobre eles. Tinha estava num período de conversão, assim como o apóstolo Pedro. Tem outro contexto secundário, que é esse período está marcado pela conversão, não é verdade, desses apóstolos, pelo crescimento do caráter desses apóstolos ainda. Não é isso? No capítulo de Lucas 22, do 31 a 34, nós vamos ler mais uma passagem bíblica que retrata justamente essa ideia de que eles não tinham essa bagagem ainda de poder se responder por apóstolo e mesmo ainda a ser atribuído a inscrição do livro de João o Evangelho ao apóstolo João, porque eles estavam no processo de conversão. E a Bíblia chega a dizer que quando o pastor fosse tomado, as ovelhas seriam dispersas. Então, quer dizer, o próprio Pedro que falou: Senhor, se possível, eu morreria contigo. Na hora do vamos ver mesmo, ele amarelou. Por quê? Porque não era o processo dele. Se ele morresse com Cristo, nós seríamos dois salvadores na cruz. Então, o negócio, a realidade é que ela era indivisível e era intransferível essa responsabilidade. Só Jesus poderia cumprir. E assim também foi aqueles apóstolos. Então, quem escreveu o livro de João, o Evangelho, só podia ser uma pessoa especificamente preparada por Deus para aquilo. Prova disso que ele se investiu de toda a qualidade litúrgica para poder escrever. Quer dizer, não foi uma pessoa simplesmente que estava ali, no processo ainda de conversão, ou para as pessoas atribuíam informação de forma a querer ajudar Deus a se santificar, não. E dá a entender que as pessoas que estão justificando por meio de atribuindo as escrituras ao apóstolo João é a forma de querer ajudar Deus a se justificar. Deus não precisa disso. Quando ele prepara, ele prepara. Prova disso que Pedro negou Jesus. Por quê? Porque se ele morresse junto com Jesus, seríamos dois na cruz. Então já teria divergência em relação a quem seria o Salvador.
né? Porque homem por homem Pedro também era. Mas a atribuição de Cristo, das divindades de salvação, estava sobre Cristo. Então só Cristo poderia fazer isso, ressuscitar dos mortos. Não é isso? Capítulo de Lucas 22, a Bíblia trata um assunto de Lucas 9, né? 9 e 19. 9 e 19 chega a dizer da seguinte forma. O mesmo Jesus dizendo, né? Quando João morre, né? A confissão de Pedro, e Jesus pergunta, né? Quem vocês pensam que eu sou, né? Aí diz no versículo 19: E respondendo eles disseram, João Batista e outros Elias, e outros, um dos antigos profetas ressuscitou. Então quer dizer, aqui foi quando ocorre a confissão de Pedro, e eles começam a assemelhar Jesus Cristo com João Batista, porque o estado de espírito que estava sobre João era quase semelhante. Porém, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e João era o primo, era o precursor de Jesus Cristo. Não é isso? Então a gente começa a ver esse paralelo. Mas não era João Batista, era Jesus. Né? Então a gente começa a ver que um dos dois que tinha capacidade apostólica para estar equilibrado sobre essa mesma condição era João Batista e Jesus Cristo, para discipular. Os demais não tinham essa qualidade ainda, até porque tem um fator conversão que haveria de ocorrer posteriormente. E é justamente isso que eu estou contestando. Por quê? Porque não é uma situação que vai investir o homem de caráter, de dizer assim, foi João apóstolo. João apóstolo é uma experiência de mais para frente, né? E está muito próximo do Evangelho, sim, da conclusão dele, sim, assim como vários profetas do passado falaram de coisas muito similares, muito próximas, mas são profetas diferentes. São assuntos quase semelhantes, mas são outros profetas. Um conclui o trabalho do outro, um entra no trabalho do Senhor de forma a dar mais ênfase ao projeto de Deus na vida do homem, mas jamais toma a personalidade do outro. O próprio Jesus Cristo não tomou a personalidade de João Batista nem de um profeta, ele foi Jesus. E Pedro também não pôde fazer isso, ainda que quisesse mostrar que ele tinha um grande amor por Cristo, a ponto de dizer que morreria por ele. Não é isso? E o capítulo 22 de Lucas 31, 34 chega a dizer da seguinte forma: disse também o Senhor a Simão, né? Isso aqui é o fator conversão, agora nós estamos no fator conversão. Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando convencer, confirme teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte, até a prisão. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conhece. Então quer dizer, Pedro tinha essa condição? Também não. Quer dizer, por isso que fala antes de converter. E se for olhar por questão do estado de espírito, a própria bagagem que estava espiritual sobre Jesus Cristo só concedeu essa condição justamente a quem? Ao apóstolo João. Porque foi o único que poderia confirmar os irmãos deles. Porque a Bíblia está falando lá no capítulo de João 5,25, que dos que estavam ali com Cristo, né, alguns não proveriam a morte. Não, Jesus chega a dizer, né, que dos que estavam com ele, alguns não proveriam a morte. E no capítulo de João 5, versículo 24, diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é o capítulo de João 5, 25. Quem foi condenado dentre os apóstolos de Jesus? Considerando o genérico. Todos, exceto João, apóstolo. Ele foi condenado? Foi também. Mas que foi morto. Então, quer dizer, isso implica dizer que a bagagem espiritual sobre Jesus Cristo, naquele momento, é que fez com que aqueles apóstolos serviam a Cristo, porque era cumprimento da palavra de Deus, no que está escrito justamente no capítulo 10, versículo 24, capítulo 10 de Mateus, no versículo 24 a 33, porque Jesus Cristo estava presente com eles, ele era o Senhor das bodas, do Cordeiro. Então, quer dizer, lógico que todo o projeto apostólico foi protegido por aquele que verdadeiramente estava como o único Senhor ali, né? Que os primeiros apóstolos eles foram protegidos pelo caráter absoluto do poder de Deus em Cristo, que está escrito no capítulo de Mateus 10, versículo 24 a 23. Ele chega a dizer que não temeis o que mata o corpo, mas também além de matar o corpo, tem poder de mandar a alma para o inferno. Então a gente começa a entender que Jesus Cristo estava ali como unigênito do Pai, Deus e homem, e absoluto. Então quer dizer, tanto que ele não falou espírito, porque o espírito já era ele já era o absoluto sobre a condição dos apóstolos. Então quer dizer, essa cobertura espiritual fez com que os apóstolos também fossem protegidos. Por isso que chega a dizer com aqueles escribas ali que questionam para ele, né, em um outro processo ali, né, do trabalho discipulado dele.
porque os seus discípulos dão de jejum enquanto os discípulos de João jejuam. Por acaso pode fazer jejuar o discípulo, né? Do senhor da vinha, das bodas, né? Quando o esposo está com eles na casa. Então que a gente começa a entender que Deus começa a trabalhar esse processo. E João é desse processo também. Quer dizer, não existia conversão nesses apóstolos para poder dizer assim, ó, e foi ele que escreveu, né? Se não, e eu tenho um motivo, se fosse João apóstolo que escrevesse verdadeiramente essa carta de João, evangelista, ela não seria, essa carta não, você note, ela não seria necessariamente o evangelho, seria uma carta, embora Apocalipse, né, ele tem um caráter também evangelístico, mas não seria uma carta necessariamente, seria justamente o evangelho de João não seria o evangelho, seria uma carta. Então quer dizer, a pessoa que Deus preparou para escrever, ela tinha que estar desvinculada de um processo em que os demais poderiam ser feridos, né? E a Bíblia chega a dizer, e outro processo que prova que é João, que é Lázaro, é justamente o fato que foi um que ressuscitou e poderia ter vivido essas coisas de forma parte sem ter envolvido diretamente, né? No capítulo 12 de João chega a dizer, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes, tomando deliberação para matar também a Lázaro, tomaram deliberação para também matar Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Não é isso? Isso é um fator preponderante. E no versículo 17 chega a dizer, a multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura e testificava que ele ressuscitara dos mortos. Então, quer dizer, a gente começa a entender que a Bíblia, quando no capítulo 21 de João, ela torna mais claro o objetivo de dizer que esse discípulo a quem Jesus mais amava foi o próprio discípulo Lázaro, não é isso? Porque esse discípulo está constando aqui no capítulo 33, versículo 11 de João, que chega a dizer, né? E disseram, pois, judeus, vede como o amava, não é isso? O resto, os demais respaldo vem justamente justificando a situação, que é João 15, 13, João 10, 15 e 18. E também João 12, 9 e 11 e 17, né, 12 e 17, que vem consubstanciar justamente essa situação, né, ratificada pela palavra de Deus, né, que é o marco da crucificação e ressurreição, que está em volta, né, em muitas dissensões políticas e religiosas daquele momento, né. Então, quer dizer, onde que ele parou?